Eu sou a professora Adriana Freitas, estamos começando mais uma aula de arte para os 8º anos, Danças populares, consciência e construção corporal. Espero que vocês tenham curtido bastante as férias, vai ser nossa primeira aula, Então vamos lá, minha gente. Cada um de nós também tem um jeito de ser e, portanto, de dançar. Como tomamos consciência das nossas características físicas e do que podemos ou não fazer com o nosso corpo, imprimimos nossa marca pessoal nele e assim deixamos de ter um corpo e passamos a ser nosso corpo. Assim, dependendo do corpo que somos, nossa dança também será diferente das dos outros. Essa é uma frase de César Cole e Anna Teberock, certo? Então, como a gente disse, cada um tem um jeito de ser diferente, A gente tem uma maneira de falar diferente, a gente tem uma maneira de andar diferente, Nossos corpos são diferentes, Então, assim, algumas pessoas são mais altas, outras mais magras, umas pessoas andam mais devagar, outras são mais apressadas, Tem gente que fala gesticulando, tipo feito eu, tem pessoas que falam com mais calma, mais comedido. Então, se cada um tem um jeito de ser diferente, nós não temos um corpo, nós somos um corpo, também cada um tem sua maneira de dançar diferente, Então, cada um tem um ritmo preferido, cada um tem um estilo preferido. Uns gostam de samba, outros gostam de rock, outros gostam de sertanejo, tem gente que gosta de reggae. Então, cada um tem seu estilo, seu jeito de ser diferente, então a sua dança também vai ser diferente, Então, assim, até podem dançar até o mesmo ritmo, mas cada um vai ter seu estilo de dança diferente, Porque nós somos diferentes, Diferente é bom, tá, minha gente? Então, assim, o nosso corpo, já cada um tem seu jeito, então também nossa dança vai ser de um jeito. Certo? A dança é uma expressão artística e cultural baseada no movimento do corpo e com grandes significados em toda a história social da humanidade. Então, desde os primórdios, desde a arte primitiva, quando a gente fala em arte primitiva, a gente lembra logo da pintura rupestre, aquelas pinturas feitas nas cavernas, mas desde essa época também já existia a dança, já existia o teatro, já existia a expressão corporal. Então, a expressão corporal sempre esteve presente, desde os primórdios na nossa vida e na nossa arte. Então, é uma expressão, artística e cultural que se baseia no movimento do corpo. Então, vai ter vários tipos de movimentos, vários tipos de dança. E também vai depender da cultura de cada lugar, Então, a dança também ela vai contar um pouquinho da história de cada região, Então, vai ser influenciada pela cultura, Então, muitas pessoas confundem, dizer a arte é cultura, a arte não é cultura, a arte faz parte da cultura. Então, a cultura ela vai ser influenciada, que a cultura é um conjunto muito maior, Então, na cultura vai estar inserido os ritos, a fé, a geografia, o modo de falar, a culinária, a política, então tudo vai estar influenciado na cultura e a arte vai ser influenciada por tudo isso. Então a dança também, ela vai contar um pouquinho da cultura de cada lugar, da história de cada lugar. Então tem tipos de danças que contam a história, como mais ou menos se formou determinada situação, Então, enfim, cada dança tem um significado diferente. Nosso corpo pode comunicar emoções, sentimentos e ideias, expressando-se com movimentos distintos, acompanhando uma música ou até mesmo o silêncio por meio de uma linguagem da dança. Então, a dança, ela também é comunicação. Como eu falei, a dança também, ela conta, uma história, ela expressa uma emoção, Ela expressa um sentimento, expressa ideias, Então, ela pode também, as pessoas podem dançar, com a música, acompanhada com a música, ou o silêncio também. Então, quando você já movimenta o seu corpo de uma forma diferente, mesmo sem música, você já está dançando. Você pode expressar um sentimento. Então, na música você pode ver várias expressões. Então, quem já assistiu, uma apresentação de dança, pode ser uma dança popular, uma dança erudita, clássica, enfim, uma dança mais moderna, você vai ver que pode ter vários sentimentos ali, Alguém pode passar amor na dança, pode passar tristeza, Pode passar raiva. Então, e cada dança ela vai ter, o seu significado, Então, vai ter
o seu objetivo, né? Então, e a linguagem da dança é justamente isso, né? Você pode dançar, né? Qualquer ritmo você pode, né? Ou até sem música você pode dançar. Então, a gente pode dançar o tempo inteiro. As pessoas dançam por razões diferentes, né? A dança é uma das maneiras que o ser humano usa para poder se comunicar com os outros, com os fatos e consigo mesmo, né? Quem nunca dançou sozinho em casa, né? Eu acho que acredito que todo mundo já estava em casa, sem fazer nada, ou vai cantar e dançar, ou bota o seu som favorito e começa a dançar, porque você é uma forma também, né, de se comunicar. Ou quem já dançou em festas e da forma que você dança, como você olha, você também já está passando uma mensagem, né? A dança ela pode ser profissional, né, artística, que as pessoas os dançarinos profissionais podem estar apresentando e mostrando um tipo, né, de sentimento, de comunicação, né, o que eles querem contar com aquela dança, ou também em dança você pode amadora, assim, você pode estar, como tem grupos, né, hoje em dia ela vai ser mais divulgada em várias expressões, em várias redes sociais, né, as pessoas que têm até streaming, né, aplicativos propício, né, para danças, né, mais curtas, mais rápidas, que acabam viralizando, né, no mundo. Então, a dança é uma das maneiras que o ser humano usa, né, para comunicar, né? Então, ela comunica com o corpo, né, com todo, não é só com a voz, com a fala. É o corpo que está falando, do modo geral. A dança surgiu com a função de permitir ao homem adorar os deuses e a natureza, né? Então, nos primórdios, né? Então, era uma maneira também, né, que o homem utilizava, né? Então, principalmente na arte primitiva, né, nos primórdios, então, eles utilizavam as danças também de forma ritual, né, ritualística também, para adorar, né, seus deuses e a natureza. E lembrando que na era primitiva, os homens eram politeístas, né? Que seria o politeísmo? É a crença em vários deuses. Então, às vezes, eles acreditavam que forças da natureza eram deuses, né? O deus sol, o deus chuva, né? O deus trovão, o vento. Então, eles também, de uma maneira, às vezes, eles dançavam também para adorar, né? Seus deuses, né? Adorar a natureza, né? Contemplar e ali se integrar, né, com o meio. No Brasil, as primeiras danças são de rituais indígenas, né? Como eu falei também, a dança ritualística. Os índios sempre dançaram e dançam por diversos motivos. Para festejar uma caçada, colheita, desejar cura ou para um funeral. Então, existe um tipo de dança diferente para cada situação, né? Então, às vezes eles dançam, tem um ritual de dança até para homenagear os mortos, né? Para se preparar por uma guerra, por exemplo, por uma caçada, tem a dança. Para comemorar também, festejar, né? Às vezes tem a dança para o casamento. Então, cada tipo de situação, eles têm um tipo diferente de dança. Então, são vários motivos, né, que os índios utilizaram e utilizam, né, nos seus rituais, nos seus momentos. Então, são vários os motivos que os índios têm, né? Caçada, casamento, nascimento, morte, enfim. Colheita, né? Tem a dança da colheita. Quando eu era criança, a gente tinha costume de dizer assim, vamos fazer a dança da chuva, né? Ou a dança dos... Enfim, já são costumes que a gente vai, né, adquirindo com o passar do tempo e vai, né, contextualizando. A primeira coreografia que os estudiosos imaginam ter sido criada é a do homem que veste uma pele de animal e tenta imitar seus ataques e fugas, né? Como eu falei para vocês no início da aula, a dança também está lá nos primórdios da arte primitiva, né? Que a gente, quando fala em arte primitiva, lembra logo da pintura rupestre, mas a dança já estava presente. Então, acredita-se que a primeira coreografia justamente foi porque eles também faziam pantomima. O que seria a pantomima? É justamente contar uma ação sem o uso da palavra, né? É o corpo que está lá se expressando, né? Não é mímica, né? Pantomima não é mímica, certo? É apenas você contar uma história sem o uso da palavra. Então, que é a dança também, né? Você não está falando, você não está cantando, você está dançando, contando uma história com o seu corpo. Então, eles acreditavam que o homem vestia a pele do animal, até porque eles também faziam isso, a pantomima da caça. Então, eles acreditavam que, às vezes, fazendo essa encenação, né,
vou dizer, um homem abatendo o animal, eles iam ter sucesso na caça, eles iam conseguir, né, obter sucesso naquilo ali que eles estavam querendo. Então, dizem que um dos primeiros registros justamente era, né, de um homem vestido na pele de animal e tenta imitar seus ataques e fugas, que também, isso é uma das primeiras coreografias que acredita-se que tenha sido aí, começado aí. Agora a gente vai ver um pouquinho de danças pelo mundo, né? Então, cada lugar, cada região vai ter um tipo de dança típica. Aqui no Pernambuco, quando a gente fala em dança popular, a gente lembra logo do quê? Do frevo, do maracatu, né? Do coco, da ciranda. Mas no mundo todo tem seus tipos de danças e tem a sua história, né? A gente vai começar agora a estudar um pouquinho sobre cada um. No Japão, várias danças japonesas se originaram em comunidades agrícolas e de pescadores, geralmente para comemorar a colheita do arroz ou a pesca, né? Como eu falei para vocês, então cada cultura tem sua história diferente e tem, né, suas comemorações diferentes. No Japão dizem que as danças começaram assim, né? Foram festas de comunidades agrícolas, né? Da agricultura lá, principalmente do arroz, que é bastante forte, e de pescadores. Então, eles dançavam para comemorar justamente a colheita do arroz, né, quando o arroz estava sendo ali colhido, ou a pesca, né, porque comemorar o sucesso, o êxito na pesca, então, danças se originaram daí, né. Aí, por influência do budismo, né, surgiu uma dança chamada Bon Odori. Lembrando que o budismo é bastante difundido no Japão, né, então é uma religião, né, que é bastante popular no Japão. Então, o budismo ela influenciou uma dança que se chama Bon Odori, que seria dança do finado, né? É dançado em agosto, no Dia dos Mortos. Aqui no Brasil, a gente comemora o Dia dos Mortos dia 2 de novembro. Mas no Japão, o Dia dos Mortos é comemorado em agosto. Então, ela expressa a alegria e a paz entre a terra e o céu. Dizem até, né, que assim, no Japão ele já tem um sentimento diferente com a morte, né? A gente tem aqui cada cultura vai ver a morte e o luto de uma forma diferente. Então, dizem até que eles comemoram porque, né, dizem que o espírito se libertou do peso do corpo, né? Eu não tenho certeza, mas já tem teóricos que afirmaram assim, eles choram quando a criança nasce, assim, não é chorar de tristeza, mas assim, tipo, né, que a morte é celebrada de uma forma diferente do que a gente celebra aqui, né? Então, o Bon Odori justamente ele expressa a alegria e a paz entre a terra e o céu, né? Agora o espírito conseguiu, né, a paz e a alegria, né, e vai para o céu. Então, o Bon Odori justamente é dança do finado. Temos também o Kabuki, que é uma dança bastante popular, bastante difundida e conhecida no Japão, né? É uma dança tradicional dramática do século XVII. Possui temas históricos e morais, né? Executada em etapas e os dançarinos vestem trajes coloridos e maquiagem estilizada. Cada cor representa o temperamento do personagem. Então, cada personagem vai ter uma cor diferente, né? Que vai significar um temperamento, uma personalidade diferente daquele personagem. Então, é uma dança, né, que muitos turistas vão lá apreciar, porque é bastante difundido, bastante conhecido. É como o frevo aqui pra gente, né, o kabuki, né, no Japão, certo, gente? Aí, a mímica possui grande força de expressão e culmina em uma pose exagerada conhecida como mie, né? Então, como você vê aí na imagem, né, o dançarino ele está nessa pose, né, chamada mie. Os olhos enviesados, os braços estendidos, dedos rijos, provocam uma expressão de força concentrada e precisa, né? Então, isso é uma das poses conhecidas do kabuki, né? Que a gente vê aí nessa imagem, né? O dançarino, ele tem, né, justamente os braços estão estendidos, os dedos rígidos, né? E provoca essa impressão realmente de força, né? E concentração precisa, certo, gente? Agora vamos para a Grécia. Havia inúmeros tipos de dança na Grécia Antiga, né, realizadas em cerimônias religiosas ou em reuniões familiares. Para os gregos, qualquer movimento do corpo significava dançar. Então, qualquer movimento que o corpo fizesse já significava dançar, né? Então, levantar um braço, uma perna, um movimento mais, né, maleável, para o grego já era uma dança, né? Segundo a mitologia, até os deuses dançavam, tendo Terpsícore como a deusa da dança, né? Lembrando que na Grécia Antiga, né, eles eram politeístas e eles tinham vários deuses, né? Como a gente já estuda muito, né, na arte grega,
ou história também, história da Grécia, Afrodite, quer dizer, Atenas, né, Dioniso, enfim, são vários tipos de deus. Então, Dioniso, que é o deus do teatro, né, Tepíscore, que é a deusa da dança. No México, uma dança bastante conhecida no país é a dança del venado, né, que seria a dança do cervo. Que a gente vê aí na imagem, né, um grupo de dançarinos, né, com essa dança del venado. É de influência indígena, retrata a vida e a morte de um cervo selvagem. Então, eles estão contando uma história, né? Então, como foi a vida e a morte desse servo, né? Justamente ela vai contar um pouco do ciclo da vida. Então, é uma dança que já conta que é de origem indígena, na influência indígena, né, dos nativos mexicanos, né, que conta mais ou menos, ela tem essa intenção de justamente de falar do ciclo da vida, né, como foi a vida e a morte desse servo. Então, aí a gente vê na imagem, né, os dançarinos, né, você vê como eles, a posição, como eles estão bastante caracterizadas, as roupas, né, toda a vestimenta, a maquiagem, tudo isso, né, significando a dança del venado. A dança, o cervo, percorre a floresta, fala mais ou menos assim, né? A dança, que é o cervo, percorre a floresta até ser morto por caçadores, promovendo-os de alimento, calçado, vestimenta e abrigo. Então, quando esse cervo morre, né, ele é morto pelo caçador, ele vai servir de alimento, de calçado, né, vestimenta e abrigo, além dos seus chifres serem transformados em ferramentas, perpetuando o ciclo da vida. Como eu falei, né, que fala da vida e da morte, é realmente o ciclo da vida. Então, que esse servo, quando ele morre, que é um animal, quando ele morre, então a carne dele já serve de alimento, então o couro dele já vai servir, né, de calçado e vestimenta e abrigo, né, para as pessoas. Então, né, os chifres, além também de utilizar o chifre, né, como ferramenta. Então, ele vai significar justamente o ciclo da vida, né? Então, de que as pessoas nascem, morrem e vão, né, e esse ciclo vai acontecendo. Agora, na Austrália. Os australianos transmitem as histórias sobre a criação do mundo, chamada de período do sonho, por meio de cantos e danças. Então, na Austrália também tem essa dança típica, né, chamada período dos sonhos, né, que vai contar um pouquinho, né, da criação do mundo. Só voltando aqui um pouquinho. Muitas dessas danças são apresentadas por multidões, outras só por homens ou mulheres, mas há algumas danças que só podem ser apresentadas por quem tenha passado por treinamentos e rituais, né? Então, essa dança dos sonhos pode ser, né, feita por multidões, mas há situações, né, que ela vai ser apresentada só por homens ou só por mulheres, mas que alguns tenham passado por um treinamento, né? Como conta a história da criação, então eles passam por esse treinamento, passam por esse ritual para poder se apresentar, tá? Na Índia, agora a gente vai um pouquinho da dança na Índia. De tradição hindu, surgiu o Bharatanatyam, que é uma dança apresentada em templos no sul da Índia há cerca de 2000 anos pelas Devadasis, as dançarinas, né? Devadasis significa dançarinas, né? Costas retas e joelhos flexionados, voltados para fora, com gestos graciosos de mãos, que são chamados mudras, né? Que ajudam a contar as lendas. Ainda você percebe, né? Nessa imagem a gente vê um pouquinho, né? Ela está um pouco pequena, mas a gente vê, né, que então elas, como elas dançam, né? Para os indianos, né? Então, os dedos, o movimento das mãos e dos dedos são bastante importantes e significativos, né? Então, cada movimento, às vezes, cada posição que os dedos ficam, né, estão contando alguma coisa, né? Significa alguma coisa, né, para eles na dança. Agora, na Itália, a gente vai falar um pouquinho da dança da Itália, né? Dança originada na corte de Taranto, né, na Itália, chamada a tarantela. Ela é rápida e alegre. Diz a lenda que no século XVI foi-se criado um ritual contra o veneno da picada da aranha tarântula. Recomendava-se à pessoa envenenada que para se curar dançasse uma versão frenética da tarantela, né? Então, por isso que é uma dança bastante alegre e rápida. Reza essa lenda, né, que acreditava que quando uma pessoa era picada pela tarântula, ela tinha que se dançar, né, de forma frenética e rápida até que o veneno fosse expelido, né, pelo suor.
Na Espanha, temos a originária da Catalunha, a sardana, que é uma dança folclórica expressando harmonia, fraternidade e democracia. Os dançarinos levantam as mãos e se movem em roda, com passos pequenos e precisos. Todos seguem um líder que se comunica por meio de expressões nas mãos dos participantes. Apesar de ter um líder, né, como essa é uma dança circular, né, então já significa também, né, a igualdade, né, que as pessoas ali estão em posições iguais, certo? Aí no Egito também temos a dança, né, ela sempre teve uma grande importância para a sociedade egípcia. Desde os primórdios, né, no Egito Antigo, já tinham registros de danças que eram até acrobáticas, né, e de difícil execução. Né? Muitas eram graciosas, outras acrobáticas. Eram executadas por apenas uma pessoa ou por grupo de homens e mulheres. Alguns dançarinos tocavam pandeiro, chocalhos ou castanholas. Né? Então, a dança no Egito sempre teve muita importância. Certo? No Marrocos temos a Guedra, que é uma dança ritual dos tuarengues, que tem por objetivo criar energia positiva. Os dançarinos se ajoelham e balançam o corpo, fazendo movimentos graciosos com os braços e gestos rápidos com as mãos. Os participantes entram numa espécie de transe ao som hipnótico dos tambores. Né? Então, é uma dança já ritualística também, que tem, né, o objetivo de criar energia positiva. Na África do Sul, entre os Zulus da África do Sul, homens e mulheres fazem danças de caça separadamente. Né? Então, os homens dançam antes da caçada, imitando a perseguição e a captura da presa. Quando voltam com os animais abatidos, as mulheres dançam para comemorar. Então, existem danças diferentes. Eles dançam separado. Os homens dançam primeiro, antes da caçada, até como se, né, um ritual para conseguir obter êxito na caçada. E quando eles voltam, as mulheres dançam para comemorar justamente o sucesso da caçada. Na Colômbia, temos a dança desenvolvida na costa da Colômbia no final do século XVII pelos escravos, a cúmbia, né, conhecida como a dança da sedução, né, então que os casais dançam, né, já de uma forma sedutora. Então a cúmbia, ela inspirou vários artistas populares, né, como Shakira no início da carreira, ela tinha um pouco de cúmbia, né. Temos também a banda daqui de Olinda, né, eita, que agora eu esqueci o nome, que é bastante conhecida, que tem, agora eu esqueci o nome da banda, que Academia da Berlinda, lembrei, que tem muito da cúmbia, né, nas suas músicas. Aí os casais formam uma roda e um a um vão para o centro dançar, usando ou segurando chapéu e lenços brilhantes. As mulheres rodam as saias compridas, segurando velas para defender o avanço dos parceiros. Então é uma dança, né, bastante sedutora. Temos na Coreia, derivado de rituais antigos, o Bukchaechun, ou dança do leque, tem como característicos passos graciosos e contidos. As dançarinas usam grandes leques feitos de papel de amoreira, pintados com flores. Aos movimentos dos leques, as dançarinas criam figuras que representam ondas, árvores ou botões de flores. Na Ucrânia temos, a princípio, era uma dança exclusiva para homens, que era o ropak, era executado por guerreiros cossacos. Hoje as mulheres também participam. A dança consiste em saltos acrobáticos, giros e agachamentos com chutes, realizados com força e agressividade. As mulheres balançam o corpo e batem palmas. Na China temos as danças fazem parte das celebrações culturais, folclóricas e religiosas de grande importância para o povo chinês. Né? Iniciada na dinastia Han, a dança do dragão e do leão era utilizada para o cultivo e colheita, mas também como método de cura e prevenção. Ela é executada em datas especiais como o Ano Novo Chinês, né, que a gente vê aí na imagem. Bom, gente, a gente estudou um pouquinho sobre as danças, né, sobre o que era um pouquinho a dança e a dança de cada região, né, a dança de cada lugar de vários países do mundo. Tá? Até a próxima, pessoal!